Aprendemos mais da palavra de Deus. Vamos orar? Ora aqui, você ora aí. Orar em agradecimento a Deus por essa oportunidade. Pai querido e amado, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer por essa noite, por essa quinta-feira, um dia tão maravilhoso, tão especial, Pai. Não tinha lugar melhor para nós estarmos agora do que na sua presença, Pai. Aprendemos mais de Ti, Pai. E conseguimos, Pai, levar a sua palavra, Pai, que é vida para as pessoas, Pai. A verdade que transforma, Jesus, que nos liberta. Peço, Senhor, Pai, receber o nosso louvor, nossa adoração nessa noite, que é por gratidão, é amor a Ti, Deus, que podemos sair daqui diferentes, Pai. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, com insondáveis teus juízos e os teus caminhos, com profundas do saber e o conhecer de Deus, com insondáveis teus juízos, caminhos, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória,
sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, meu amado, milhares e milhares. Meu amado é milhares e milhares. Aplauda aí, irmão. A palavra está com o pastor Igor Silva. Eu vou pôr aqui no meio porque ele não pega. Amém, irmãos? Paz, Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, amém? Boa noite. Vamos dar sequência no nosso estudo. Como é bom ter você aqui, mais uma noite, juntos, para podermos aprender um pouco da palavra do Senhor. Que o Senhor retribua a altura a cada um, pelo esforço, o interesse, o desempenho e estar aqui, sair dos seus confortos, seus lares e estarmos reunidos aqui
juntos para aprender mais do Senhor. Vamos continuar a nossa exposição bíblica na carta aos Romanos. Romanos 2. Nós vamos ler do 17 ao 24. Mas primeiro, abra aí, André, o 2. O 2:13, que nós falamos a semana passada, o versículo central, vamos dizer assim. E hoje nós vamos continuar falando um pouco mais sobre isso, sobre a hipocrisia dos judeus. O acharem que era um povo separado e escolhido, que receberam a lei de Deus, que eram da descendência de Abraão, eles por si só isso já era suficiente. Eles ouviam na sinagoga todos os sábados as leis, eles recitavam as leis, só que eles negligenciavam as próprias leis. E Paulo foi bem enfático nesse texto aqui, quando ele diz assim, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Os judeus eram, entre os gentios e os pagãos, que nós estamos falando desde o começo, os judeus eram os mais religiosos, né? Eles achavam que eles tinham um tipo de meritocracia por ser da descendência de Abraão, da tribo de Judá, uma das tribos mais proeminentes dentro das 12 que se estabeleceu próximo de Jerusalém, e essa religiosidade foi crescendo. Eles achavam que isso bastava, e Paulo está dizendo, não adianta vocês recitarem a lei, não adianta vocês falarem a lei, não adianta vocês acharem que o sangue, a descendência vai, isso por si só. Ainda nós lemos, Deus não faz acepção de pessoas. Aí Paulo fala, porque os que ouvem a lei não são justos diante da lei, mas as que praticam a lei. E nós trouxemos para o nosso dia como cristão, que vir na igreja, dizer que é cristão, ter uma nomenclatura de cristão, trabalhar na igreja, contribuir com a igreja, se relacionar com o povo da igreja, isso não é suficiente. Escutar sermão após sermão, ensino após ensino, isso não é suficiente se nós não praticarmos este evangelho lá fora. Se essa palavra que nós ouvimos aqui, o evangelho da transformação, o evangelho que nos transportou das trevas para a maravilhosa luz, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, se entrar no nosso ouvido e sair no outro e nós não praticarmos lá, não adianta nada. Não tem diferença alguma das pessoas que não foram alcançados diretamente, nem pela lei, nem pelo evangelho, mas foram alcançados por essa natureza interior da criação e pela natureza que Deus se revelou através da natureza. Aquelas pessoas que não querem compromisso com Deus, não adianta, não muda nada dos que ouvem e não a praticam. Só ouvir não adianta. E eles eram hipócritas, porque eles ficavam apontando os gentios por conta disso. Vocês não são da descendência de Abraão, vocês não são judeus. Vocês não são hebreus, vocês não têm a lei, então vocês são pecadores. E Paulo fala, Deus não faz acepção de pessoas, cada um vai ser julgado segundo o que faz. Paz, honra e glória para aqueles que obedecem, angústia e tribulação para aqueles que desobedecem e preferem a iniquidade. Primeiro para os judeus, depois para os gregos ou gentios, assim depende da tradução. E hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre esta hipocrisia dos judeus. Vamos ler lá então Romanos 2, vamos ler do 17 ao 24. Eis que tu, que tendes por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e provas coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia do cego, luz dos que estão em trevas, instruidor de nécios, mestres de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo?
Tu que pregas que não se deve furtar e furtas, tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras, tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio, tu que se glorias na lei, desonra a Deus pelas transgressões da lei. O 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Mau testemunho. Irmãos, para nós começarmos a exposição desses versículos aqui, eu quero estruturar rapidão aqui para vocês, para a gente relembrar como era no Antigo Testamento. Há muitos anos antes de Cristo, Deus se revelou a um homem chamado Abrão, que morava na Mesopotâmia. E disse para Abrão que ia fazer uma aliança com ele e com a sua descendência. Que a sua descendência ia ser mais numerosa do que a areia do mar, as estrelas do céu. E que sobre desta descendência, ia surgir o Messias, aquele que há de esmagar a cabeça da serpente, o Salvador de todo aquele que crê. O Messias, o enviado, aquele que Deus já tinha revelado desde lá, do Gênesis para Adão e Eva. Desde lá a palavra fala que tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele nada teria sido feito. Desde o princípio ele já estava presente e vigente na criação da humanidade. Jesus Cristo de Nazaré. No jardim do Éden, principalmente figurando como a árvore da vida. No Novo Testamento nós vemos ele figurando como a videira. E lá no Antigo Testamento como a árvore da vida. E Deus falou para Adão e Eva: não come dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas disse assim: aproveite de Jesus, que é o único que pode te dar a vida eterna. Daquela árvore da vida ali vocês podem desfrutar, mas dessa daqui vocês não comem não, que se comer certamente morrerá. E este mesmo Jesus, futuramente, baseado no que Deus falou e nas promessas dos profetas, um dia ele nasceu, através de uma virgem, em uma pequena cidade. E aquele dia o anjo disse àqueles pastores: não se atemorize, porque hoje nasceu o Salvador. Em carne, irmãos, de osso, 100% Deus e 100% homem. E mais para frente, quando Deus se revelou a Abrão, ele estabeleceu leis, princípios e preceitos por Moisés. Lembra no Monte Sinai, quando Moisés subiu lá, depois de toda a libertação do povo do cativo do Egito? Deus deu a Moisés leis, preceitos e princípios, era a forma de regir o povo. Hoje nós não somos regidos por uma lei, né? Nós temos outra administração que nos rege. Mas tudo, irmãos, às vezes a gente usa esse termo, antigamente era lei e hoje é graça, né? No que tange a administração, a dispensação. Mas o caráter de Cristo e o seu propósito sempre foi graça, do começo ao fim. Do começo ao fim sempre foi graça, a ponto que a lei veio 400 anos depois, muitos anos depois, a lei foi estabelecida para reger o povo. Porque Moisés era o líder daquele povo, o povo se revoltava, transgredia e foi estabelecido preceitos, princípios e mandamentos, uns perpétuos, outros específico temporal para aquele tempo e outros foram abolidos. Mas qual que é o grande problema? O povo hebreu, o povo judeu, eles fizeram uso
dessa descendência de Abraão, dessas leis, de que forma, como que eu posso explicar para vocês? De uma forma assim, meritocrática. Ou seja, eles já sabiam que todo aquele estilo de culto que tinha, né, a apresentação do sacrifício, o sangue dos animais puro descendo, tudo aquilo, irmãos, tudo aquilo lá era um aio para a apresentação do Messias. Quando eles estavam presentes lá, que eles viam um animal sendo sangrado e aquele sangue purificava o pecado do povo, aquilo lá, eles já lembravam das profecias dos profetas, que um dia o Cordeiro Santo que há de tirar o pecado do mundo vai ser apresentado, vai ser crucificado e o seu sangue puro vai nos redimir. Ou seja, aquilo lá era a sombra da graça de Deus. A graça de Deus não foi estabelecida somente na cruz. A graça de uma forma de administração, sim, mas de propósito de Deus, a graça há desde lá do Jardim do Éden. Não vou nem para antes um pouco. Porque quando ele jogou o anjo de luz lá de cima, por ter desobedecido, aquilo ali é pura graça. Tem gente que acha que graça é só deixar fazer o que quer e aceita. Não, aquilo lá é pura graça. E quando ele forma do pó da terra um homem, e fala assim, eu vou fazer você a minha imagem e a minha semelhança, e sopra o fôlego de vida naquele ser vivente, e está tudo pronto. Primeiro, olha se não tem graça, olha se Deus não é gracioso. Primeiro, ele trabalha todos os dias, depois ele constrói o homem. Ele não podia já falar, não, você vai ralar comigo aqui. Não, vai sim, vai. Eu vou fazer você, não vou fazer a mulher não, vou deixar você um pouquinho mais sossegado. Você vai só trabalhar agora e você vai ajudar eu a fazer as coisas aqui. Não, o que Deus fez? Deus fez tudo perfeito. Aí depois que estava pronto, ele fez o indivíduo lá. Falou, ó, filho, está tudo pronto aqui, ó. Está tudo pronto, agora é só alegria, só governa. Põe o nome nos animais aí. Se você quiser chamar a vaca de cavalo, chama, o elefante de qualquer coisa, não tem problema não. Mas você está muito sossegado, nós vamos arrumar um problema para você. Você não tem boleto para pagar, tem pensão para pagar, não tem água, luz, eu vou arrumar um problema, nós vamos fazer uma mulher para você. Aí eu acho que ele falou, Senhor, eu quero esse problema, faz, eu não estou conseguindo viver sozinho, faz esse problema, faz o que eu quero. Os homens gostam de falar que as mulheres é problema, mas não vivem sem, né? Acho que ele falava, faz logo, Senhor, esse problema. E fez a mulher, irmãos. Estabeleceu ali também limites conjugais, limites de governança, estabeleceu a obediência para os dois. Não é graça? Só falta falar para mim que não é graça. Hã? Tudo pronto. Não tinha uma tiririca, irmãos. O cara carpir para dar trabalho. Não precisava de agrotóxico, não precisava de nada. Tudo pronto, tudo pronto. É graça pura. É graça até demais. Aí agora, a hora que ele pisou na bola, aí essa graça, nesse sentido, falou, agora eu vou acabar. Você vai sofrer mais ainda com o parto e você vai ter que ralar, jovem. Agora, brolhos e espinhos aonde nascer na erva. Você vai ferir a serpente vai te ferir. Mulher, o teu desejo, o teu domínio vai ser para o teu marido. Vou multiplicador do parto. Aí, o negócio começou a estreitar. Mas todo o propósito de Deus, irmãos, onde eu quero chegar, é graça. A lei era um meio de administrar o povo. Mas o que o povo fez? Eles não olhou para a graça de Deus, que era abundante,
E começaram a ser um povo metódico, um povo que eles viviam de protocolo, que achava que era por mérito, que a salvação era por mérito, né? Que o relacionamento com Deus era através de mérito, porque nós somos descendentes, porque nós somos o povo escolhido, porque Deus nos escolheu a nação santa, o sacerdócio real, e assim por diante. E eles não conseguiam enxergar que tudo aquilo que estava acontecendo ali era a sombra da vinda futura do verdadeiro Salvador. Aquele sacrifício prestado no culto ali era a sombra do verdadeiro sacrifício. A palavra diz que o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, ele foi oferecido por mim e por você. E com isso, irmão, criou uma certa prepotência e orgulho da parte dos hebreus, por ser aquele povo Israel, um povo separado. Mas um dia esse povo rejeitou Jesus. Um dia esse povo, eles tinham vantagens. Eles tinham vantagem, nós vamos ver aqui no texto. Mas Paulo também, ele demonstra aqui, ele expõe primeira vantagem que o povo tinha, os privilégios dos judeus. Depois ele denuncia a falsidade dos judeus. E depois ele demonstra o efeito que acontece por as pessoas não terem aceitado a palavra verdadeira e permanecerem debaixo achando que um sangue, achando que uma tipologia, uma descendência ia os salvar. Não importa, a palavra falou que Deus não faz acepção de pessoas. Quando chegar lá em cima, não vai ter cota, não vai ter, eu sou judeu, eu sou hebreu, eu sou filisteu, eu sou pardo, persa, não importa, eu sou branco, preto, não importa, eu sou da igreja tal, do pastor fulano. Pode falar que até da igreja como que é o nome dele, do pastor Raposo, né? Da assembleia do pastor Raposo. Pode falar, irmão, não vai resolver nada. Vai resolver nada. Nós estudamos a semana retrasada que tem outras bases para ser julgados. O que ele fala? Eu vou repassar aqui para vocês rapidão. A saber, a vida eterna. Quiser pôr aí, André, o Romanos 2, 7. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que se contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes a iniquidades. Resultado da desobediência. No 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem, que obra o mal, primeiramente do judeu e também depois do grego. Ou seja, não tem distinção. O 10, o resultado de quem obedece o Senhor. Glória, porém, e honra e paz, qualquer que obra o bem, primeiramente do judeu e também ao grego. Aí no 11 diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Por que Paulo faz tanto esse contraste entre judeus e gentios? Porque Paulo estava enviando uma carta para a igreja de Roma, mas o seu foco principal era evangelizar os desevangelizados da Espanha, onde o evangelho não tinha chegado ainda. Mas no mesmo nicho, ele já queria fazer uma correção com o povo de Roma e usar essa mesma carta para discipular o povo da Espanha. Porque o povo da Espanha, irmãos, eles eram subjugados pelo povo de Roma. O Império Romano, ele tomava conta de toda aquela região, tanto no sistema bélico, na questão cultural, greca, romana, das filosofias, de culto pagão, tudo eles tomavam conta. Eles subjugavam as pessoas por conta de impostos. O Império Romano, ele tomava conta daquilo lá. E eles estavam contaminando, já tinham contaminado os povos de fora, e eles faziam acepção das pessoas, ou seja, os espanhóis, vamos dizer assim,
Eles têm que ser punidos, porque eles não têm uma lei de Moisés, eles não receberam a lei e eles precisam ser punidos. Então Paulo já resolve um problema e já tenta consertar algo futuro. Ou seja, Deus não vai fazer acepção de pessoas. Vamos entrar no texto aqui, no 17 ao 20, Paulo aqui ele dá alguns privilégios dos judeus. Ele diz assim no 17: Eis que tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus. Ou seja, os judeus, a palavra judeu vem de Judá, que eu já tinha falado. E Judá é a tribo mais prominente de todas as 12, é a que mais se destacou e fez como base, próximo de Jerusalém, o seu cerne da religiosidade. Porque judeu, irmãos, eles não é a nacionalidade deles, eles são hebreus. Quem assiste a Record aí, eu acho que deve saber. Eles são hebreus. Judeus, não de uma forma... essa é a palavra que eu queria dizer agora. O judeu é a religião deles. Eu não estou querendo dizer religião de uma forma pejorativa, né, para dizer assim que eles são religiosos. É o estilo de crença. A religião judaica. Mas eles são hebreus. Mas eles têm eles gostam, eles se gloriam de dizer que... Nós vemos várias vezes aqui, Simão o judeu, fulano o judeu, eles se gloriam por eles ser judeus da linhagem de Judá, mas eles são hebreus, né? Então, essa religião judaica, vamos dizer assim, ela tomou muita força. Aí Paulo diz assim: eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus. Ou seja, o que é repousar na lei? Quando nós vamos para o original ali, está dizendo confiar na lei, repousar e confiar. Ou seja, nós estamos seguros, porque nós somos da linhagem judaica, e isso basta, nós estamos em paz, respaldados na lei. E ainda a palavra diz aqui, e até se glorias em Deus, por ser judeu e por se achar que está tudo resolvido por isso. Aí no 18 ele diz: e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Ou seja, por que eles sabem a verdade? Porque, irmãos, é costume do povo judeu, todo sábado, o sabá, ir ao templo, na sinagoga, né, o templo foi destruído, ir na sinagoga, e ali, eu falei do expediente do templo a semana passada, e ali eles ficarem expressando as leis. Nós vamos ver depois Paulo expondo alguns pecados deles, e essas mesmas pessoas aqui, todo sábado eles iam lá e citavam o 7º mandamento: não adulterarás. E o rabino ia explorar todo esse texto. Ou seja, então Paulo diz: e sabes a sua vontade e prova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Vocês sabem o resultado que vocês têm por ser respaldados para a lei. Vocês sabem a recompensa que tem a lei, as coisas excelentes que a lei mostrou, vocês sabem. Aí no 19 diz: e confias que és guias do cego, luz do que estão em trevas. 20, instruidor dos nécios, mestres de crianças, que tendes a forma da ciência e da verdade na lei. Irmãos, por que esse povo eles foram instruídos na lei? Para eles instruir outros povos. Aqueles povos pagãos, os gentios, aqueles povos que não eram da linhagem, que eles não eram, vamos dizer assim, uma palavra muito conhecida, estrangeiros. O que esse povo tinha que fazer com todas essas leis, com todos esses preceitos e princípios que eles receberam? Instruir essas pessoas. Não se separar, ou seja, apontar, subjugar. Não, eles precisavam, por isso que no 19 diz assim, e confias que és guia do cego, luz do que estão nas trevas. No 20, instruidor de nécio, mestre de criança, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Mas eles não faziam isso. Isso só era algo para encher o ego deles.
Este era o propósito de Deus, instruir os que não sabiam. Por que aqui fala mestre de crianças, irmãos? Porque desde muito novo, o judeu doutrina os seus filhos nas leis, principalmente as leis mosaicas. Pentateuco, na Torá, alguns na Septuaginta. Desde pequeno, principalmente aqueles que são da descendência rabínica, desde pequeno eles são doutrinados, como se colocasse numa escola ali e ninguém mais incutisse mais nada na mente deles. Eles instruem as crianças, eles tinham essa característica de instruir as crianças. Até por isso que Paulo está dizendo aqui, sempre lembrando, irmãos, que Paulo está usando aquela mesma ferramenta de retórica que nós falamos, a diátribe. Você pode ver que tem sinal de interrogação. Ou seja, mas se Paulo está sozinho, ele está perguntando para quem? Isso é uma ferramenta, ou seja, para ele expor de uma forma mais rápida e eficaz, enquanto o Tércio estava escrevendo, ele estava fazendo, como se diz, um falso diálogo com alguém, um judeu que não existe, né, usando dessa ferramenta aqui, para expressar. Pode ver que ele faz uma pergunta, eis que tu, mas não tinha ninguém lá. Mas ele estava querendo expressar da forma correta, fazendo uso, porque tem um acento no 21, põe o 21 aí, André. Aqui, ó, no 21 tem 2 acentos de interrogação, isso aqui, né? Interrogação é? Exclamação, interrogação, né? Tem 2, se ele está perguntando para alguém, e se ele está sozinho. Então mas ele não estava conversando com ninguém, tá, irmãos? Ele estava usando essa ferramenta e Tércio estava escrevendo. E Paulo está usando, ele era judeu e romano, dupla cidadania, e Paulo sabia de todas as características. Paulo sabe que eles eram mestres de crianças, que eles sabem educar. Tem uma festa muito famosa lá que chama Bar Mitzvah, que aos 12 anos, as crianças são levadas diante do povo e elas têm que recitar leis lá, para elas serem incluídas como se fosse assim, em um nível mais adulto. Para você ver como que eles levam a sério a disciplina e a doutrina com as crianças. Tu, pois, ensina outro, no 21, olha o que ele... Olha, deixa eu ver o 20 aqui. Instruído e confias que és guia do cego, luz dos que estão às trevas, instruidor dos nécios, mestre de criança, e tendes a forma da ciência, da verdade na lei. Então, Paulo aqui, do 21 até do 21, 17 ao 20, eu li aqui, é o privilégio dos judeus, né? Sobrenome de judeus, foram estabelecidos para vocês guiar os outros que estão na escuridão, cuidar das crianças. E do 21 ao 23, Paulo denuncia a falsidade dos judeus. Ele diz assim, ó, no 21, tu, pois, que ensinas a outro, não ensina a ti mesmo. Ou seja, hipócrita. Vocês usam os papilos, as leis, né, todo esse processo cultural das sinagogas e vocês falam que vocês... E Jesus, certa vez, Jesus citou isso aí, né, dos fariseus. Falou, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Não foi isso? Ou seja, o que eles falam tem fundamento, mas os que eles fazem não é o que eles falam. É o que Paulo está dizendo aqui. Tu, pois, que ensina outro, não ensina a ti mesmo. Ou seja, vocês querem ensinar as pessoas a ser seguidores da lei, mas vocês nem vocês seguem a lei. Hipócritas. Judeus hipócritas. Aí no 22 ele diz, no 21 ainda, a parte B. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que diz que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas o ídolos, cometes sacrilégio. Aqui Paulo usa 3 pecados que era muito comum no meio judeu. O roubo, o adultério e a idolatria. Esses 3 pecados eram algo muito comum e era um dos principal mandamento que tinha, só que eles negligenciavam isso aqui. Aí Paulo está falando assim, vocês batem no peito, fala que tem que olha a lei de Moisés, o 7º mandamento do decálogo, não adulterarás. Mas vocês estão adulterando.
Se nós formos aqui para o Novo Testamento, quantas vezes vocês vê os fariseus indagando Jesus sobre o divórcio? Doido que Jesus falasse assim, não, pode, vocês estão certos. Porque na visão dos judeus, eles poderiam repudiar a mulher por qualquer motivo. Ou seja, eu enjoei, não é o que eu quero, fica o pé na bunda. Eles não levavam em consideração que o casamento não era algo cerimonial, ou algo litúrgico e civil, que era uma aliança que foi constituída desde lá do Éden. Eles tinham, para você ver, eles abominavam, baseado na lei de Moisés, o adultério, mas eles aplicavam, que até tinha uma lei própria e cultural deles, que o homem poderia repudiar sua mulher por qualquer coisa. E nós vemos eles perturbando Jesus. Eles perguntam quando morrer quem vai ficar com o marido, uma coisa que não tem nada a ver. E eles perguntam, e eles falam para Jesus, e que se for pegar... Eles ficam perturbando o mestre, que eles querem artifício. Mas eles pregam que adulterar é pecado. Hipócritas. Aí Paulo fala do outro pecado aqui. Tu, pois, que ensina outro, não ensina a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adultera. Tu que abomina o ídolo, comete sacrilégio. No primeiro Paulo fala, tu que pregas que não deve furtar, furtas. Por quê? Irmãos, os judeus, eles tinham muito preconceito com outros povos. Só que eles só tinham preconceitos religiosos. Mas eles usavam esses preconceitos para subjugar as pessoas comercialmente. Eles roubavam as pessoas comercialmente. Ou seja, aquele talher de ouro que era mal amaldiçoado, que estava lá no templo, servindo num sacrifício pagão, era amaldiçoado, para eles não tinha problema não, que eles queriam comprar mais barato, sendo mais barato, nós compramos. Ou seja, vocês abominam eu acabei de falar agorinha. Idolatria, meu Deus, irmão, minha cabeça está fraca, é o sol. Vocês abominam a idolatria, mas enquanto não serve para vocês. O povo estrangeiro, eles eram impuros, a não ser que tivesse alguma coisa que valesse a pena para o comércio deles. Ou seja, vocês não podem roubar. O decálogo fala que é pecado, mas nós vamos roubar vocês. Na história da igreja, a gente estuda e vê, irmãos, que eles entravam em guerra, o povo pagão com os judeus. E quando o povo judeu ganhava, sabe o que eles faziam? Ele entrava dentro dos templos de culto e saqueava o templo. Ou seja, todas aquelas coisas que eles falavam que eram oferecidos e consagrados a ídolos, eles roubavam, porque era de ouro. Né? Se a gente pegar a arquitetura e toda a dispensação dos cultos pagãos, né? Era tudo coisas, especiarias, comidas finas e utensílios caríssimos. E eles roubavam. Aí Paulo, não tinha outro cara para Jesus escolher, cara. Não tinha. Eu vou falar para você, não tinha outro cara. Não tem como você falar assim, mas Paulo sabe de alguma coisa? Que ele sabe o que é judeu? Não, ele sabe, ele é judeu. Ele era judeu. Ele sabe o que é romano? Não, ele sabe, ele também era romano. Ele sabe o que é fariseu? Ele sabe, ele era fariseu. Não tinha outro cara aqui. Então Paulo está falando na linguagem deles, irmão. Na linguagem deles. Tu que diz que não deve adulterar, adultera. Tu que diz que não deves furtar, furtas. E se nós pararmos aqui um pouquinho para aplicar isso para a nossa vida, porque assim, ó, isso aqui não se limita à nação judaica ou à religião judaica. Isso são princípios e preceitos estabelecidos por Deus. E Paulo estava escrevendo para eles com o intuito de atingir gentios igual nós. E isso nós precisamos colocar em prática aqui hoje. Nós temos que aplicar para a nossa vida aqui hoje. Não se limita. Nós não estamos fazendo um estudo cultural. Ou seja, nós vamos estudar um pouco sobre a cultura e a história judaica ou greca-romana. Ah, beleza, é gostoso saber. Não, não. Tudo isso que nós escutamos, nós aplicamos para a nossa vida, porque a carta era para a igreja. E hoje a igreja comete a mesma coisa.
A igreja prega que não pode roubar, mas ela rouba os irmãos. Não, mas não pode roubar não. A igreja, ela quer julgar o governo que o governo é corrupto, mas a igreja é corrupta. A igreja fala que não pode roubar, mas ela rouba. Aí a igreja fala assim, você não pode adulterar, mas a igreja é uma adúltera, porque ela adultera o evangelho. Ela adultera os princípios e os preceitos. Ou seja, guia cegos. Não muda, irmãos. O mesmo erro que os judeus pegavam toda essa essência da graça e do servir a Jesus e faz de uma forma meritocrática, é o que é aplicado na igreja hoje. Nós chamamos isso de teologia retributiva, ou seja, você é retribuído baseado naquilo que você faz, e isso é mentira, porque Ló não fez nada para Deus para ser retribuído com tudo aquilo. Se você trazer, você tem. Se você não trazer, você não tem. Se você não fazer, você não faz. Isso é meritocracia. Antigamente eles levavam um animal que era da sua criação perfeito para apresentar o sacerdote no templo, para tirar pecado, para a consagração. Hoje nós não compramos isso aí. Jesus estabeleceu que nós somos o sacrifício vivo. Que é o único sacrifício que ele aceita é a apresentação dos nossos corpos como sacrifício vivo, culto racional. Mas a religiosidade contemporânea volta lá atrás e comete os mesmos erros, que é por meritocracia. Fala que não pode roubar, mas rouba. Quando eu abro a Bíblia aqui, irmãos, e aplico uma palavra para tirar a oferta e dízimo dos irmãos, que não tem fundamento teológico, cultural, histórico para o nosso tempo, eu estou roubando os irmãos. Roubando. Aí, fala que o irmão está endemoniado porque ele rouba. Adultera a palavra. Quer falar do irmão que adultera. Mesma coisa. Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio. Pessoas querem crucificar os católicos porque adoram Nossa Senhora Aparecida e Maria. Mas e os evangélicos que adoram a placa de uma igreja, uma denominação e o pastor? Que diferença tem? Fala para mim. Não tem diferença, irmãos. É querer julgar o irmão fazendo a mesma coisa, é um cego guiando o outro. Idolatria não é só imagem de escultura, é tudo aquilo que tira o lugar de confiança de Deus. Pode ser um carro, uma moto, esposa, um filho, um pastor, um líder, uma placa de igreja, uma denominação. Tudo isso é idolatria. Então nós pregamos que idolatria é pecado, mas nós somos idólatras, porque tem pessoas que idolatram, fazem até culto à personalidade, irmãos. Culto ao pastor, à mulher do pastor, ao fulano, ao ciclano, ao dia do fulano, o dia do ciclano, ao nosso líder, a nossa referência, o fulano. Isso chama culto à personalidade. Isso é a mesma coisa do culto pagão. Porque vocês sabem o que é um culto pagão? Culto pagão é adorar, culto é servir. É você prestar um serviço, um culto, uma adoração a um Deus com D minúsculo, que tem boca, mas não fala, olho, mas não enxerga, ouvido, mas não ouve, mão, mas não toca, e ele requer de você alguma coisa em troca. Isso é o culto pagão, é a característica do culto pagão. E o culto evangélico, como está? E o culto evangélico? Quando idolatra o pastor, ou a liderança, quando a igreja vira um método de hierarquia, que tem método de crescimento, a institucionalização exagerada, mesma coisa. Não muda. O que muda? Eu não posso morrer por ninguém. Se você idolatrar eu, você está morto, você vai para o inferno, porque eu não posso morrer na cruz por você. Se você vê alguma coisa em mim que não seja Jesus, sai fora, parte, vaza.
Eu não tenho nada de bom para te oferecer, se não for o Jesus que opera na minha vida. E não fica feliz não, porque você também não tem. Se não fosse Jesus, você não tinha nada de bom para servir. Para oferecer, nada de bom. Nem você, nem eu. E as pessoas hoje fazem culto à personalidade. Irmão, você vê na internet aí, é uma aberração. Às vezes chega líder de denominações um pouco mais antigas, assim, ó, que nego abre a porta do carro, aí nego joga um tapete, nego vai abaixando para passar a mão, e nego quer que unja a Bíblia, quer que... Meu Deus, irmãos. Eu imagino assim, ó, eu imagino Jesus aqui, Paulo. Coitado, Jesus e Paulo estivessem aqui, sabe onde que ele estava hoje aqui em Paranavaí, irmãos? Ele estava lá no albergue, esperando uma marmita de comida naquela coisa lá. Sabe por quê? Não se escandalize não, porque ele não tinha agenda na igreja e muitos de nós não recebiam eles na nossa casa. Ele estava lá na vila, no albergue, esperando uma vaga para dormir e pegar uma marmita naquela geladeira solidária lá. Sabe por quê? Ele não tinha agenda nenhuma para pregar em igreja nenhuma aqui. E muitos de nós não recebemos em casa, porque ele falou assim, eu tive fome e não me deram de comer, eu estava nu, não me deram vestir, eu estava preso, não foram me visitar. Puta personalidade, irmãos. E Jesus falava assim, ó, eu não tenho nem onde encostar a cabeça. Eu não vim aqui fazer a vontade, eu vim aqui fazer a vontade daquele que me enviou. E os judeus, eles queriam julgar as pessoas, porque as pessoas faziam culto pagãos, porque eles tinham os deuses do sol, da lua, os deuses de todos aqueles estrangeiros. Mas vocês são a mesma coisa. Vocês aceitam esses rabinos de qualquer maneira. Tu que glorias na lei. Aí ele diz assim, tu que abomina ídolos, comete sacrilégio. Aí no 23 ele diz assim, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Ou seja, é a mesma coisa você falar assim, ó, o que você é? Eu sou crente. O que você é? Eu sou evangélico. Eu sou de berço. Quantas vezes você já escutou uma pessoa falando que ela é de berço de crente? Se ela soubesse que era a pior coisa falar isso aí, porque a cobrança é muito maior, desde berço você é de crente, no berço mesmo, você ficava dormindo no culto, né? Porque não faz nada de certo, então era no berço mesmo, ficava dormindo no berço. Sou desde berço na igreja. Você se gloria de ser crente desde berço, mas você desonra a Deus pelas transgressões dos princípios e dos preceitos. Ou seja, não é carga horária. Você pode estar 200 anos na igreja. Se você não obedece, você não cumpre, você está desonrando a Deus. Pode chegar um que tem um mês, irmãos, que se converter e crer de todo o seu coração, ele é aceito por Deus. Lembra a parábola do trabalhador da vinha? Lembra? E Jesus passa ao meio-dia e pega um povo para trabalhar. Aí Jesus passa lá, eu falo Jesus porque a forma figurada é Jesus, mas fala de um certo agricultor. Aí ele passa 3 horas e fala, o que vocês estão fazendo aqui? Ninguém garimpou nós para ir trabalhar. Não, vamos trabalhar. Aí ele passa 4 horas e pega mais um pouco. Aí, a hora de acertar, ele dá o mesmo tanto, porque começou a trabalhar na hora do almoço, porque começou a trabalhar 3 horas e porque começou 5 horas. Aí os judeus, vamos usar essa de uma forma metafórica, os judeus, os religiosos e os crentes também acharam ruim. Mas, Senhor, nós começamos na hora do almoço, o Senhor vai pagar o mesmo tanto para quem começou? Ele falou assim, o dono da vinha é eu pago segundo o que eu quero. Vocês não são melhores porque vocês se converteram há 20 anos. Vocês não são diferentes daquele que se converteu há 1 ano. Porque o que eu levo em consideração é que aquele que trabalhou 1 hora, ele cumpriu com o seu propósito. Porque o cerne da parábola da vinha não é o tempo e o que vai ganhar, mas é a fidelidade na presença daquele Senhor. E hoje nós vivemos isso. Nós nos gloriamos que somos evangélicos e desonramos a lei pelas transgressões da lei. Ou seja, os judeus transgredem a lei porque eles receberam a lei, e eu e você, nós somos evangélicos, o que nós recebemos? O evangelho. E o que é o evangelho? É a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que não crê. E de que forma que o evangelho ele foi manifestado? Qual que é as boas novas de salvação, que é o evangelho? Através de Jesus Cristo.
E o que nós fazemos? Nós transgredimos, porque Jesus, ele arbitrou outros novos mandamentos, outros novos preceitos. Você fala que é crente, né? Você vira outra face quando o irmão bate em uma ou não? Você perdoa 70 vezes 7? Se o irmão falar para você andar 1 milha, você anda 2, se ele te pedir a capa, você dá a túnica? Hã? Isso é lei do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, um novo mandamento eu vos dou. Vai lá e lê Mateus 6, o Sermão do Monte. Ainda ele fala assim, ó, no passado era assim, olho por olho, dente por dente, agora não. Agora se você pensar mal do seu irmão, você já está em pecado. Antigamente você precisava fazer alguma coisa por ele, né? Agora não, só de pensar, só de irritar ele. Antigamente você precisava ser pego em adultério, agora você só de cobiçar, você já está sujeito à condenação. Ou seja, piorou o negócio estreitou. Tem nego que acha que agora é graça, é só alegria. Irmãos, graça é o recebimento de um favor, mas os princípios e os preceitos de Deus, eles foram mais rígidos agora. Muito mais rígidos. Antigamente você pagava, se era pego, se não pega, agora não. O que é mais fácil? Se você tem um problema com o irmão, já sai no soco com ele ou você perdoar ele? Lógico que é perdoar. O cara pode ser do tamanho que for, irmãos. No soco é assim, ou você já bate ou você já leva um pau. Pelo menos você descarrega. Agora eu quero ver você ter que ir perdoar o irmão mesmo estando certo. Hã? Qual que é pior então? Lógico que é ter que perdoar. Qual que é o pior, dente por dente ou o irmão bate na sua cara e você vira outra face? É lógico que é dente por dente, é mais fácil, irmãos. Isso que é a graça de Jesus, que as pessoas diluíram ela como uma graça barata. Ou seja, Jesus quer você desse jeito, ele quer você desse jeito, porque ele precisa de gente lá. Ele precisa encher o céu e não tem pouca gente. Então ele quer você desse jeito. Religioso, cheio de mística, servidor de instituição, se apegado a tudo. Ele precisa de você desse jeito. Não é assim não. Nem que entrar só 3 lá no céu. Vai entrar só os 3 que merecem estar lá. Aí no 24, no 20, para nós encerrarmos, ele diz assim, ó, tu te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei. Aí no 24 ele dá a sentença. Ele diz assim, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Será que o nome de Deus é blasfemado aí fora por causa das igrejas, dos crentes, dos pastores ou não? Hã? Meu Deus. Vocês se gloriam ser evangélico e vocês escandalizam. Vai ser muito difícil você convidar uma pessoa para ela vir para a igreja e ela falar assim, eu não vou não porque Jesus me decepcionou. O dia que você achar, você me mostra essa pessoa aí. Eu duvido ela falar assim, não, eu não vou não, cara, esse Jesus aí me decepcionou. Ela sempre vai falar assim, não, mas crente daquele jeito lá, se for para ser daquele jeito, eu prefiro não ser. Crente devendo para os outros, crente compactuando com o mundo, crente fazendo facção, crente fuxicando, crente adulterando, crente cultuando a Deus pagão, ao mundo. Não, eu estou fora, as pessoas falam. As pessoas vão num culto, chega lá o pastor, a igreja só fala em dinheiro. Eu falo, não, mas eu achava que eu estava no culto, né? Não num bingo ou num leilão. Isso não escandaliza? Hã? O povo chega na igreja, um furdunço, uma gritaria, o nego começa a falar, dizem que é língua, né? É com a língua mesmo, mas aquele furdunço que ninguém entende nada, um pampeiro e nego roda e dá uma mãozada nos outros e já cai, e aí os nécios, fica tudo escandalizado. Escandaliza. Mas eles dizem que são crentes. Eles dizem que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo que escandaliza. Paulo é muito enfático, ele fala assim, Deus não é Deus de confusão. Ou seja, irmãos, falar é fácil. Coisa mais fácil que tem é falar. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. E é porque não dá tempo. Mas se vocês quiserem, eu pego um monte de texto aqui, no Novo Testamento, dos discípulos e Paulo falando sobre os escândalos. Escandalizar
da palavra de Deus por conta do homem, por conta da ganância, por conta do interesse, por conta de tudo quanto é coisa. Um monte de texto eu tenho aqui para mostrar, aqui não dá tempo. Mas se vocês quiserem, fica outro estudo, eu mostro só texto. Paulo fala assim: vão fazer comércio de vós. Eles vão usar a fé de vocês para ganhar dinheiro. Não seja presa fácil de vã filosofias do homem, que do dia de lua nova, dia de festa, todas os cerimoniais judaicos. Não seja presa fácil. Ainda Paulo fala assim: eu tenho medo que vocês sejam enganados igual Eva foi enganada. Satanás, na sua astúcia, eu engane vocês. Eu tenho medo, Paulo fala. Por isso ele diz: eu não me apresento com eloquência nem palavras persuadivas, porque eu só quero que reflita em mim a cruz de Cristo. Não quero que vocês vejam em mim um homem. Porque ele fala: porque eu tenho que apresentar a vocês uma igreja, cuidado de vocês com zelo, uma igreja pura e gloriosa ao seu noivo, que vai vir buscar, Paulo diz. Aqui, como o povo não lê Bíblia, aí é um cego guia outro cego, é enganado por qualquer coisa. Então, só falar, irmãos, se eu falar para você, o tanto de gente que vai para o inferno, que é crente, vai ter mais crente no inferno do que gente que não é crente. Vai ter. Porque quando você fala que é evangélico, que é cristão, você está tomando posse de uma autoridade do Espírito Santo e você está se colocando como pequeno Cristo. O cristão é pequeno Cristo. Do mesmo jeito que os judeus se gloriavam de ter a lei, os cristãos se gloriam de ser cristão. Só que quando nós nos intitulamos como cristão, como pequeno Cristo, irmãos, a responsabilidade é muito maior, porque agora é sobre Jesus, não é sobre nós, não é só falar, eu sou crente, eu sou cristão, não é só falar. Nós lemos agorinha, por ouvir a lei, vocês não vão ser justificados. Tu que dizes que não se deve adulterar, adultera. Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Coloque de pé, por gentileza. Nós estamos sujeitos, irmãos, todos os dias, a desagradar a Deus, a transgredir os seus mandamentos, os seus princípios, os seus preceitos, entristecer Deus. Todos os dias nós estamos sujeitos. Mas a questão é que muitas das vezes nós se acostumamos com isso. Isso acaba virando uma rotina na nossa vida. Nós não se preocupamos mais. Nós se preocupamos com o irmão que está bebendo, com o irmão que está fumando, com o irmão que está adulterando, com o irmão que está roubando. Nós se preocupamos. E muitas das vezes nós falamos assim: meu Deus, se continuar assim vai para o inferno. E nós nos esquecemos que nós somos envolvidos pela hipocrisia e religiosidade. E achamos que por se dizer cristão, nós estamos imunes de sermos punidos por transgredir os mandamentos de Deus. E nós não nos preocupamos, passamos dias a dias, não nos preocupamos. Parece que, irmãos, as coisas estão tão metódicas assim, um formalismo tão grande, que as pessoas elas sentem um alívio quando ela vem na igreja. Tipo assim, eu fui no culto. Olha, eu saí até mais leve. Isso é perigoso. Porque nós vamos achar que se sentir mais leve é quando nós estamos aqui, quando nós estivermos lá fora, nós esquecemos das outras coisas. Você sabe quando nós sentimos mais leve? Quando nós renunciamos o pecado. Quando nós falamos: Senhor, eu fiz, não consegui ficar sem fazer, mas isso não pertence na minha vida. Isso não é um método de vida, isso foi um escorregão. Isso não é o meu método de vida, porque eu fui resgatado pelo Senhor e o Senhor pagou um preço pelos meus pecados. Me ajude, me ajude. Isso é se sentir mais aliviado, não é vir aqui na igreja, num culto.
Não é isso. Aqui no culto, às vezes, a gente pode sair daqui até mais pesado do que nós chegamos. Porque às vezes nós é confrontados por uma palavra. Aliviado, irmãos, é quando nós sabemos que quem rege a nossa vida é o Espírito Santo. E que nós não somos baseados por causa de uma nomenclatura, uma religiosidade, que muitas das coisas foram um homem que inventou, que nem bíblico é. Mas que nós lutamos todos os dias para não quebrar princípios do Senhor, preceitos do Senhor, para valer a pena o preço que Jesus pagou na cruz. Você lembra daquele... Você lembra da... Ó, rapidão aqui, eu sei que eu mandei vocês ficarem em pé, mas eu lembrei aqui agora. Se alguém for desmaiar, pode sentar, irmão, para não ter problema depois. Se alguém for desmaiar. Vocês lembram da parábola do fariseu e do publicano? Quando eles subiram ao templo para orar, a palavra diz que um orava para si mesmo. Ou seja, dizendo assim, ó, eu dou o dízimo de tudo, eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo. Aí fala, tá vendo esse publicano aí? Isso é um pecador. Aí Jesus diz que o publicano não conseguia nem olhar para cima e dizia assim, Senhor, eu sou pecador. Eu não sou merecedor de estar aqui, mas tem misericórdia de mim. A palavra diz que quem subiu para casa justificado? O pecador. Se nós pegarmos a parábola do filho pródigo, nós conseguimos fazer essa seguinte aplicação também. Quem que era o judeu daquela casa? O irmão mais velho, que ficou apontando o irmão, quando ele saiu para fora, gastou tudo, e quando ele voltou para a casa do pai, ó, gastou tudo que o senhor tinha, e eu estou aqui religioso, ó, nunca peguei R$1 do senhor. Aí o pai dele fala, filho, seu irmão estava morto e voltou a viver. Vem para a festa com nós. Não, não vou não. Eu sou religioso, eu nunca pequei aqui ó, contra o Senhor. Agora o filho mais novo, né, que todo mundo condena, ele já veio gritando, falando assim, ó, eu pequei contra o Senhor e contra Deus, eu não sou digno de chamar de pai. Hã? Eu pequei contra o Senhor e contra Deus, eu não sou digno, eu sou digno de ser o seu servo. Por que você acha, irmãos, por que você acha que o pai ia ficar tão feliz de receber um filho que gastou toda a sua herança, que desejou a morte? Porque naquele tempo, culturalmente, quando você requeria a sua herança antes do tempo, você poderia ser até apedrejado, porque você estava desejando a morte do pai. E sabe o que o pai fez? O pai falou, prepara o melhor novilho, pegou o anel, a melhor roupa e falou, aquele que estava morto reviveu. Olha a alegria desse pai. E o religioso falou assim, eu não vou na festa não. O senhor nunca me deu nada. Aí o pai falou, eu vou fazer uma analogia. O pai falou, como que eu não te dei nada? Eu fiz uma aliança com Abraão lá atrás. E as promessas deles é só promessa. Ele falou, você está sentado todo dia na minha mesa, o que é seu, o que é meu é seu. É você que não toma posse. E nós não podemos ser desse jeito, irmãos. Tem um monte de crente que senta todo dia na mesa do pai e não toma posse das coisas do pai. Sabe por quê? Porque fica olhando o filho pródigo, que saiu e gastou tudo. Ou você ama o pai ou você ama a herança. O irmão não estava irritado com o irmão mais velho porque negligenciou o pai, mas porque gastou a herança. O que importa para nós não é a herança, é o pai. Nós precisamos se encontrar dentro da igreja, irmãos. Nós sentamos à mesa de Deus e não nos portamos como filho. Nós ficamos olhando para aquele que está lá fora, comendo as bolotas dos porcos, negligenciando as coisas de Deus. E com isso, nós não vemos muitas vezes que nós quebramos os preceitos. Porque se você pegar... É duro, né, irmãos? Se você pegar a parábola do filho pródigo, lá no versículo 14, no primeiro, para você ver que o filho mais velho estava negligenciando, da mesma forma e não percebeu. Lá no versículo 14 fala assim, e o pai repartiu as partes aos dois, ou seja, os dois receberam herança. Se ele recebeu herança, também ele negligenciou que o pai dele também morreu antes do tempo. Mas ele era religioso, ele não enxergou, ele só enxergou em gastar a herança. E muitas das vezes nós somos assim. Vamos orar, irmãos, senão nós vamos sair daqui só amanhã cedo. Obrigado, Jesus, por mais esse dia, Pai.
Que essa palavra germine no nosso coração. Nós queremos ser a cada dia melhores, aperfeiçoados, para que seu nome seja glorificado. Nós não queremos ser pedra de tropeço. A tua palavra fala, ai daquele que for pedra de tropeço, Pai. Ai daquele que for pedra de escândalo. Nós não queremos ser pedra de tropeço, seja para gentil, judeu, parda, persa, qualquer que seja, Pai, a sua nacionalidade ou crença, etnia. Nós não queremos, nós queremos, Pai, fazer jus. Essa não é nem uma nomenclatura, é uma marca. Porque a palavra diz que nós fomos selados com o Espírito Santo, a nação santa, o sacerdócio real, o povo escolhido de Deus. E nós queremos fazer jus em obediência à tua palavra para que não escandalize as pessoas. Nós queremos que o teu Espírito Santo nos alerte quando nós negligenciarmos, Pai, os seus princípios e os seus preceitos, porque nós somos falhos, o Senhor sabe. Mas nós confiamos em Ti, na Tua misericórdia. Nós confiamos que o Senhor está de braços abertos, Pai, nos instruindo o caminho, para que possamos nos voltarmos ao caminho, Pai. Não deixe, nem que tropeçamos em pedra os nossos pés, nem que desviamos para a direita, nem para a esquerda, mas antes meditamos na Tua palavra dia e noite, para que possamos ser como uma árvore frutífera à beira do riacho, Senhor. Obrigado, leva o teu povo debaixo da tua proteção, nos dá sabedoria e discernimento, nos livre de qualquer estratégia de Satanás contra a nossa vida, o nosso ministério, a nossa família, Senhor. Obrigado pela saúde, a vida e o privilégio, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, estamos encerrados, irmãos.